Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para nossa aula conjunta de Geografia e Ciências. Na verdade, a gente tem um conteúdo que está sendo trabalhado com as duas disciplinas, tanto comigo, professor de Geografia, quanto com a professora Luciana, que é a professora de Ciências de vocês. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre tempo e clima. Vocês já fizeram uma atividade sobre isso na semana retrasada, antes do recesso. Bem, vamos começar diferenciando tempo e clima. Muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, mas são conceitos diferentes, são coisas diferentes, mas que estão relacionadas. O tempo, ele é o estado momentâneo da atmosfera, né? Trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. O que isso significa? Que o tempo, ele vai representar as variações momentâneas da atmosfera. Então, quando você vai se arrumar para sair de manhã, você vai observar o tempo. Hoje está frio, hoje está ensolarado, hoje está chuvoso, preciso de um guarda-chuva, né? Hoje a temperatura baixou, vou levar um casaco. Isso é o tempo, essas variações. Hoje, especialmente, está um dia muito quente. Eu estou aqui com essa blusinha para dar aula para vocês, mas depois eu vou botar uma camiseta, porque está muito calor. Isso é o conceito de tempo. Então, são essas variações ao longo do dia ou ao longo dos dias que a gente vai percebendo em relação ao tempo. Por isso que todo dia tem a previsão do tempo, para a gente saber como essas variações vão ocorrer, quando vai entrar uma frente fria. Mais para frente a gente vai falar desse conceito também em outra aula, mas a gente vai percebendo essas variações. E nós temos o conceito de clima. Clima é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Normalmente, o clima ele é analisado por um período mínimo de 30 anos. E aí você tem a classificação das características gerais daquela região. Então, assim, você pode ter algumas variações, alguns eventos climáticos que fogem ao padrão daquele local, né? Uma situação de exceção. Mas mais ou menos a gente consegue determinar as características de uma região. Então aqui a gente tem um mapa do Brasil. A gente pode tomar como base o litoral, né, em azul, que é o Oceano Atlântico. E nós temos os seguintes climas. O clima equatorial, que é esse verde aqui na região norte, região da floresta amazônica, que é um clima bem quente e úmido. Ele é chamado de equatorial porque ele é cortado pela linha do Equador, que é aquela linha que divide o mundo em duas metades, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul. Então o Brasil está quase todo no hemisfério sul. Quanto mais perto um local está dessa linha do Equador, mais quente é. Então, por isso que essa região é uma região quente. Essa região aqui de clima tropical, né, que é esse clima amarelo, que é o clima principal do nosso país. E esse clima tem as suas variações, como o clima tropical semiárido aqui em laranja, que é o clima do sertão nordestino. É um clima mais seco. A gente sabe, né, quando a gente vê na televisão, que o sertão do Nordeste ele é mais seco. Então ele tem as suas características. Esse clima aqui, tropical litorâneo, em vermelho, que é o nosso clima aqui no Rio de Janeiro, ele é um clima que tem uma influência muito grande da maritimidade. O que é isso? É a influência do mar, né, no caso do Oceano Atlântico, sobre essa região, trazendo ventos mais úmidos. Então, olha como a localização vai influenciando, vai modificando essas características. A gente tem o tropical de altitude nas áreas mais elevadas, aqui em Minas Gerais, São Paulo.
E nós temos o clima subtropical na região sul, que é o clima mais frio do Brasil. Quando a gente olha na televisão, a gente vê até eventos, né, de geada, neve no sul. Aqui em Nova Iguaçu a gente não vê isso. Nós tivemos o evento da chuva de granizo, mas isso não é clima. Isso está relacionado a algumas condições de tempo. Então nós vivenciamos isso. Eu estava na escola, inclusive, junto com vocês nesse dia. E então a gente precisa diferenciar, né? O tempo, ele é algo momentâneo. Então, quando você vai escolher a roupa que você vai usar, você vai levar em conta o tempo. E o clima são fatores mais estáveis. Nas próximas aulas, a gente vai discutir um pouco mais os climas do Brasil e trabalhar um pouco mais eles, entender mais por que ocorre essa variação de um local para o outro. Hoje é um panorama geral para diferenciar clima e tempo, tá bom, pessoal? Na próxima semana vocês vão ter alguns exercícios também para fazer em relação a essa atividade, a esse vídeo da aula de hoje. Peço que vocês sinalizem para mim, para a professora Luciana, lá no WhatsApp, se vocês assistiram, se teve alguma dúvida, dá esse retorno pra gente, tá bom, galera? Um abraço, se cuidem!